Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima segunda-feira para todos nós. Segunda-feira, 4 de maio de 2020. Começamos mais uma semana na liberdade do Espírito, né? Essa tem sido a nossa frase, tem nos dado força nesses dias tão difíceis. Pessoal, na segunda-feira, sempre eu separo para falar aqui um pouco sobre o que falamos na pregação de ontem. Uma espécie de resumo, meio que para a gente trocar ideias sobre o que nós falamos no culto, ou ontem, no caso, na pregação online que fizemos. O tema da palavra de ontem, dentro da exposição do Evangelho de Marcos, foi a multiplicação. Foi o relato daquela multiplicação, né, que Jesus opera juntamente ali com seus discípulos no deserto da Galileia. Né? 5.000 homens, além de mulheres e crianças, são alimentados por 5 pães e 2 peixinhos. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, muito falado, pessoas, né, cantores, pregadores, etc, já falaram muito desse texto, e ontem a gente tentou dar uma contribuição. O que eu acho assim bem relevante, eu gostaria realmente de destacar, né, pensando depois sobre a palavra, foi exatamente algo até que eu coloquei no meu Twitter. Quando a gente ouve essa palavra da multiplicação, o que nos vem à mente normalmente? Normalmente vem à nossa mente a multiplicação ou a pessoa por trás da multiplicação, a pessoa no centro da multiplicação, no caso Jesus. Muito mais do que analisar ou pensar na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, é pensar no fato de que Jesus é capaz de fazer isso. Gente, nós não estamos diante de alguém comum ou normal. Nós estamos diante de alguém que é capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Esse é o nosso Deus. Esse é, como ele mesmo diz lá no texto, nosso pastor, né? Porque ele olhou para aquela multidão e eles eram como ovelhas sem pastor, sem direção, sem ensino, sem propósito. Bom, essa talvez seja a melhor e a maior lição que nós podemos pegar desse texto. O fato de que o texto exalta aquele que é capaz de multiplicar. Então, veja bem, muito mais do que te dar passos para você viver a multiplicação, muito mais do que profetizar que você vai viver a multiplicação, muito mais do que olhar para esse texto e tentar trazer ele para a nossa realidade, eu acho que o que nós devemos fazer e o que eu quero fazer com você é que você pense que a pessoa que operou aquela multiplicação, a pessoa por trás daquela multiplicação, ele habita dentro de você através do Espírito Santo. A pessoa por trás daquela multiplicação, a pessoa por trás daquele grande milagre, ele nos salvou e veio habitar em nós, veio edificar a sua igreja, edificar o seu povo, construir o seu povo. Esse é o Deus que nós estamos falando. Esse é o nosso Cristo, aquele que, como a Bíblia diz, é capaz de fazer como ele fez aquela grande multiplicação. E uma das outras coisas que me chamou muita atenção foi exatamente o fato dele falar que ele é o pastor de Israel. É interessante porque Israel e o povo judeu sempre aguardou um grande líder, o Messias. E ele se apresenta como esse grande líder, como pastor que vai conduzir as suas ovelhas em direção ao caminho que ele programou e projetou. Interessante é que, ao contrário da nossa cultura, na tradição judaica, o pastor ele não tinha quando esse termo era dito, né, o pastor de ovelhas, ele não tinha uma ideia só de cuidado pastoral, mas ele tinha também os aspectos de ensinar. Por isso que Moisés é chamado de o pastor de Israel, porque ele ensinou a lei de Deus no deserto. Também esse pastor ele dava direção, assim como Moisés também dava direção no deserto. E esse pastor também era um líder militar que ia levar propósito, ou seja, estamos indo em direção a um caminho definido. Todos os pastores de Israel falharam. Davi, Salomão, o próprio Moisés, Elias, Eliseu, mas nós temos o verdadeiro pastor de Israel, aquele que nos ensina por sua palavra, aquele que nos direciona através do Espírito Santo dele e aquele que nos dá propósito através das suas promessas. Então guarde essas 3 coisas, ensina na palavra, direciona pelo Espírito e dá propósito em suas promessas. Então é isso, pessoal. Eu acho que
para essa semana nós estamos bem servidos, temos muita palavra para meditar e eu acredito que ao ler esse texto você vai ser ainda mais edificado. Então leia mais, né? Estude um pouco mais sobre essa grande palavra, como eu disse, os 4 evangelhos vão citar essa palavra, então medita mais sobre ela e que Deus te abençoe. A semana abençoada, ainda continuamos no confinamento, é bom falar isso, não temos previsão ainda como igreja de quando vamos voltar, temos visto alguns irmãos já de alguma forma voltando, mas nós ainda achamos um pouco temerário, portanto vamos aguardar e esperar um pouco mais, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana para todos nós.